Você nunca leu Sandman e tá com medo da série não ser pra você? Você já leu Sandman, mas tá com medo da série não estar à altura dos quadrinhos? Então fica por aí. Hoje vamos discutir o Sandman da Netflix. Olá, eu sou o Alexandre e esse é o canal do Cine Alerta. Sandman é uma das HQs mais influentes dos últimos 40 anos. Criada pelo Neil Gaiman, durou de 1989 até 1996 em 75 edições, mas, é claro, algumas minisséries, edições únicas, e tudo aquilo que normalmente acompanham essas longas séries de quadrinhos. E com uma bagagem desse porte, pode ser um pouco intimidador para quem não conhece os quadrinhos começar a acompanhar uma série de TV que é uma adaptação, Principalmente levando em consideração que hoje em dia a adaptação de quadrinhos normalmente se limita mais a fazer acenos a quem já leu do que realmente se posicionar como uma história que vale a pena de ser contada para quem não a conhece. Bom, então eu já vou tirar esse elefante da sala e te dizer que o Sandman da Netflix é uma ótima série e é um ótimo ponto de partida para quem não conhece esse riquíssimo universo criado pelo Neil Gaiman. Afinal, olha só por esse prisma. Se você gostar, e eu tenho quase certeza que você vai gostar bastante da série, a gente tem muito tempo até a estreia da segunda temporada, tempo o bastante para você correr atrás dos quadrinhos e ler todos os volumes. Sandman é basicamente uma história sobre histórias, e a série de TV consegue adaptar muito bem essa faceta original da trama. Cada mídia tem sua forma própria de contar histórias, e a série aqui da Netflix consegue trazer e adaptar o que a HQ fazia tão bem, usando características próprias do audiovisual. Quer um exemplo? A direção de fotografia da série. Utilizando lentes que dão um aspecto meio deformado para as imagens, a série faz, ao mesmo tempo, uma referência que agrada ao fã que já leu, afinal de contas é uma boa piscadela para o visual original das primeiras edições de Sandman, desenhadas pelo Sam Kieth, que é um dos co-criadores junto com o Neil Gaiman. E também traz todo o elemento onírico que faz parte dessa história, afinal de contas estamos aqui acompanhando o mestre do sonhar, o rei dos sonhos, Morfeu, interpretado pelo Tom Sturridge. E como eu falei, para quem já leu, muita coisa funciona. Ela é uma série que também traz as suas piscadelas, mas que não interferem na narrativa, não interferem na compreensão de quem está sendo apresentado pela primeira vez a esse universo. Mas eu acredito que para quem já leu Sandman, existe uma satisfação muito grande em ver o cuidado da caracterização dos personagens e como que o elenco está tão bem escolhido nessa série. Tudo isso graças ao controle criativo quase que total do Neil Gaiman. Sandman, durante muito tempo, eu acredito que desde o começo dos anos 90, tem ensaiado diversas adaptações, seja para o cinema, para a TV, mas o Neil Gaiman, que ainda bem sempre teve um controle criativo muito grande sobre Sandman, não deixou que qualquer um pegasse ali e fizesse qualquer tipo de adaptação. E, embora divida os créditos de produção com o David Goyer e com o Alan Heinberg, é a voz do Neil Gaiman que fala mais alto aqui. Finalmente, com a Netflix, ele conseguiu levar a série adiante, garantindo o máximo de fidelidade, garantindo que o espírito original dos quadrinhos fosse respeitado. Em termos de caracterização, o protagonista vivido pelo Tom Sturridge é realmente algo a se destacar. O Morfeu não é um personagem fácil da gente se identificar logo de cara, que pode criar, dependendo da forma como ele é interpretado, um distanciamento muito grande com o espectador. Mas o Tom Sturridge entende que ele precisa ir aos poucos construindo isso e evoluindo a forma como o personagem se comporta ao longo das coisas que vão acontecendo na série. Com toques muito sutis de interpretação, ele consegue passar toda essa impressão de que ele realmente está aprendendo coisas novas e que vai terminar a temporada como uma entidade melhor do que era quando a série começa. Vou te dar mais um exemplo de como essa série se sai bem na adaptação e como ela pode funcionar para quem não conhece o universo de Sandman. A Johanna Constantine, vivida pela Diana Coleman, que é aqui uma versão feminina do John Constantine, ou Constantine, como normalmente a gente chama por aí, Nos quadrinhos, o Constantine faz uma aparição logo no começo, nas primeiras edições, e que leva em conta que o leitor já conhece esse personagem, afinal, ele era já extremamente popular, já tinha ficado popular na passagem do Alan Moore,
cria o Constantine dentro do Monstro do Pântano, já havia ganho a sua própria série mensal, então nada mais justo do que colocá-lo dentro da história do Sandman sem ficar explicando muito sobre quem é esse personagem. A série, se preocupando com o público que não o conhece, se propõe então a introduzir a Johanna Constantine, criando todo um background para ela, que na verdade é o background do personagem nos quadrinhos, mas trazendo isso para a série faz com que o espectador entenda quem é ela, por que ela se comporta daquela forma e o que podemos esperar dessa personagem, que no mundo justo já teria aí um spin-off confirmado, né? Eu gostaria muito de ver a Diana Coleman voltando como Johanna Constantine no futuro, assumindo o lugar do Constantine, né? Essa questão da pronúncia é muito legal porque naturalmente os autores originais, principalmente o Jamie Delano, que era o autor original do quadrinho mensal do Hellblazer, né, da onde vem o Constantine, sempre falou o personagem com essa pronúncia. E depois, ao longo do tempo, foi americanizado para Constantine. É bem interessante o Neil Gaiman fazer questão de utilizar o Constantine aqui. Outro exemplo de como a adaptação funciona bem para quem não conhece e que até melhora uma característica original do quadrinho é o destino de uma personagem em particular que aparece no 4º episódio e que envolve ali toda a jornada do John Dee, que é um vilão a ser enfrentado no 5º episódio. Eu não vou falar qual é o destino dessa personagem, mas saiba que é bem diferente dos quadrinhos e que aqui funcionou melhor, pelo menos para mim, porque cria no espectador uma certa empatia com o John Dee, quando nos quadrinhos já criava uma total ojeriza para ele antes do momento crucial, do momento mais importante que veríamos ele, que seria na 6ª edição, e que aqui a série traz no 5º episódio. Sem saber exatamente do que esse personagem é capaz na série de TV e até acreditando que ele é capaz de algum tom de bondade, é totalmente surpreendente o nível de crueldade que ele atinge no 5º episódio. É até uma correção de curso, de certa forma, para algo que o Neil Gaiman fez originalmente nos quadrinhos. Talvez ele tenha entendido que funcionaria melhor dessa forma e, sinceramente, eu acho que funciona mesmo. Se isso ainda não foi suficiente para te convencer, aqui vai mais um exemplo de como a série se sai bem. Ela une duas HQs que estão entre as mais queridas dos fãs e consegue criar tematicamente um episódio que é fabuloso. O melhor da temporada, sem dúvida alguma, que é o 6º. Aliás, vocês perceberam, né, que eu citei o 4º, o 5º e o 6º episódios? Pois é, tem muita série com 10 anos de duração que não conseguem ter sequer 3 episódios com a qualidade desses em uma temporada, quanto mais em sequência. E a série chega ao seu ponto alto no 6º episódio, quando finalmente introduz uma das personagens mais populares da mitologia do Sandman, que é a Morte. Vivida pela atriz Kirby Howell-Baptiste, a Morte aqui é incrivelmente carismática e consegue fazer uma das coisas mais bonitas que o Neil Gaiman fez no quadrinho, né? Principalmente nessa edição que é tão alardeada pelos fãs, que é discutir a vida sob o prisma da morte. É uma reflexão que vale muito a pena, uma reflexão que faz a gente olhar para dentro de nós mesmos, pensarmos no nosso propósito, na nossa passagem por aqui. Não é toda obra que consegue fazer isso, né? E principalmente não é toda obra que consegue fazer isso com tanta competência. Algo que eu não comprei totalmente em Sandman são algumas decisões quanto ao visual. A série opta por algumas questões visuais no mundo do sonhar que me soaram artificiais demais. Eu até me pergunto se essa artificialidade era proposital para realmente passar essa ideia de sonhos, mas o resultado não passa exatamente isso, passa mais uma falta de cuidado mesmo. Gera um incômodo inicial ali, que eu acho desnecessário, mas que a série talvez em seu segundo momento, em sua segunda temporada, consiga corrigir. E aí a gente precisa entrar num outro assunto, né, que é a diferença de ser ruim e ser ruim para quem já conhece, para os fãs. Eu tenho certeza que muito fã vai assistir Sandman e ter alguma resistência com algumas decisões criativas tomadas ao longo dessa primeira temporada. E aí você precisa parar para pensar se essa resistência é porque o negócio realmente não funciona ou porque você tinha algumas expectativas que talvez não tenham sido alcançadas. A maior parte dos problemas da primeira temporada de Sandman está na sua segunda metade. Não que na sua primeira não tenha. Existem algumas coisas ali, decisões que talvez não sejam tão boas, mas principalmente na segunda metade existe sim um probleminha ali, um probleminha de ritmo. E esse é um problema que provavelmente quem já leu e quem ainda não leu
vai identificar. A segunda metade lida com o arco Casa de Bonecas, que é um dos arcos mais populares também de Sandman, e um dos mais adorados. E que aqui tem um certo problema com a adaptação, porque a impressão que dá é que tem pouca coisa para ser contada em muito episódio longo. São 4 episódios ali no fim da temporada, de 48, 50 minutos cada um, que precisa lidar com uma situação que exige uma urgência que a série não consegue transmitir. E isso implica em uma metade de temporada um tanto arrastada, coisa que a gente não viu na primeira metade, que tinha uma movimentação maior, com mais coisas acontecendo, com mais personagens sendo introduzidos. E sim, eu sei, concessões precisam ser feitas, ideias precisam ser unidas, conectadas, para gerar no espectador um entendimento melhor daquela história. A narrativa nos quadrinhos ela funciona de forma diferente. Ela é dividida em arcos, e esses arcos, mesmo conectados de algum jeito, eles funcionam de forma independente, coisa que dificilmente funciona numa série de TV ou numa temporada de série de TV. Os roteiros aqui fazem conexões de personagens que não existem nos quadrinhos, mas fazem isso pelo bem da trama, pelo bem da experiência do espectador, para que não afete tanto a percepção negativa com a narrativa. Imagina, você está assistindo a série, no meio da temporada você é introduzido a uma gama de novos personagens que não haviam aparecido anteriormente. No audiovisual, isso é muito difícil de funcionar, e a série parte então para o mais natural, para o mais confortável para o espectador. E em momento algum isso é ruim. O ruim está realmente na forma como a segunda metade da temporada lida com uma história que precisava de ser um pouquinho mais urgente. A ideia do Coríntio, né, que isso nem é spoiler, né, tá por trás de muita coisa que acontece na série, não é um problema. Se ele fosse introduzido apenas como vilão da segunda metade, isso poderia gerar algo desconexo pela percepção do espectador. Assim, mesmo os problemas da série podem fazer você a ter curiosidade para conhecer o Sandman nos quadrinhos. Ora, se aqui é um problema, será que no quadrinho também é? Não tem forma melhor de descobrir do que ler. Por isso que o ponto de partida que a série gera aqui é muito importante. Vai trazer um grande número de novos leitores para Sandman, uma obra que discute muito sobre a condição humana, sobre o que nos faz sermos seres humanos. E é por coisas assim que Sandman se tornou o fenômeno que é. Todo mundo adora uma boa história, todo mundo adora ser levado a reflexões que façam sentido e que façam o espectador, ou no caso inicial de Sandman, o leitor, terminar a história tão mudado quanto o seu protagonista. E nesse caso, para melhor. Eu espero ter te convencido a assistir a série da Netflix e, mais importante, espero ter te convencido a conhecer mais do universo do Sandman. Vai atrás dos encadernados de Sandman, é fácil encontrar, eles estão em catálogo. Eu vou deixar embaixo um link na descrição com tudo disponível do Sandman lá na Amazon. Você aproveita, compra e ainda garante uma ajuda pra gente por aqui. E se você já conhece Sandman, comenta aí embaixo o que você achou da adaptação. Gostou? Concorda? Funciona? Não funciona? Vamos continuar essa conversa depois do vídeo. Se você já assistiu a série e ainda não leu o quadrinho, fala aí embaixo também se despertou o teu interesse em conhecer. Gostou do vídeo? Quer ajudar a gente a manter o conteúdo no ar? padrim.com.br/cinealerta. Entra lá, tenho certeza que tem um plano que cabe no seu bolso, que ajuda a gente a manter a produção dos vídeos por aqui e também dos nossos podcasts que você acompanha quinzenalmente no Spotify. Como eu falei, você também ajuda a gente toda vez que fizer suas compras na Amazon a partir dos links que eu sempre deixo aqui embaixo na descrição dos vídeos. E por hoje é só. Valeu pela audiência e até a próxima!